Eu descobri um mercado clandestino de compra e venda de KYC, de documentação para corretora de criptomoedas, e o que eu vou te mostrar nesse vídeo vai te deixar bolado. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro, aprendiz de Bitcoin e criptomoedas aqui do canal Bitnada, e eu me deparei hoje, cara, com uma matéria no Cointelegraph dizendo o seguinte: fundador da corretora OKEx defende bloqueio de ativos após o usuário admitir compra de contas KYC. Falei, cara, não é possível que isso exista, né? E aí eu fui ler a matéria e o Starshu, que é o CEO, o fundador da OKEx, uma das maiores corretoras do mundo, a gente vai falar mais sobre ela, sobre Binance, Bybit e outras corretoras no decorrer do vídeo. Ele defendeu no Twitter o congelamento de 40 mil dólares em stablecoins de um usuário depois que ele admitiu compra de uma conta verificada. Basicamente foi o seguinte: a corretora pediu a facial, né, para fazer a bio, a assinatura e tudo mais. E aí o usuário, o cliente, o investidor disse: eu não posso fazer. A corretora falou: como assim não pode fazer? Se você é dono do teu documento, você pode fazer sim a sua facial. Ele falou: pois é, não posso. E aí, depois de muitas tentativas, ele diz: olha, eu preciso desse dinheiro porque o meu pai está doente, meu pai está acamado, eu preciso desse dinheiro e eu comprei o KYC dessa conta. E, obviamente, a corretora congelou e bloqueou esses fundos e possivelmente não vai liberar esses fundos porque o próprio usuário está admitindo fraude. E eu fui tentar entender, cara, né? Isso tudo aconteceu no X. Eu fui tentar entender por que isso acontece. Quer dizer, por que uma pessoa não está usando a própria documentação para criar conta numa corretora? E a resposta é muito simples: esse usuário, ele é chinês. E a gente sabe que a China, um dos maiores países do mundo em população, ela não permite que os seus cidadãos eles utilizem contas em corretoras. Você não pode comprar Bitcoin, minerar Bitcoin, comprar criptomoedas na China. Então, uma forma de burlar essa sanção governamental lá do regime chinês é o carinha comprar uma conta já verificada de KYC de alguma pessoa de outro país. Então, o cara pega alguém, cara, sei lá, do Uzbequistão, de alguém da Rússia, alguém da China, paga uma grana para esse cara e esse cara abre uma conta e deixa você operando, né? Então, é uma forma de você driblar. E aí, cara, eu fiz uma pesquisa hoje, basicamente o dia inteiro, e eu percebi que isso não é só um mercadinho qualquer que alguém usou para burlar uma sanção. Não, é um mercado multibilionário. Só para você ter uma noção, eu fiquei muito curioso com o tema e como é que funcionava esse mercado que eles chamam de money mules, ou seja, as mulas de dinheiro. Aqui no Brasil a gente conheceria esse termo como laranja, né? Então, como é que funciona esse mercado de laranjas? Então, eu abri uma pesquisa, né, um relatório da Certic, e em 2023 eles descobriram que existiam mais de 300 sites, mais de 300 URLs na Dark Web, na Deep Web, vendendo anúncios, né, de KYC, incluindo, né, não só links na Dark Web, incluindo comunidades no Discord, comunidades no Telegram. Ou seja, as pessoas estão comprando e vendendo KYC já com e-mail, já com cadastro na corretora, já com verificação na corretora, abertamente, não somente na Dark Web, mas também no Telegram e no Discord. A Certic buscou mais de 300 URLs. E eu fui atrás dessa parada, né? Um artigo agora dia 9 de janeiro, dias atrás, do The Times, lá da Índia, ele mostrou uma quadrilha que lavou dinheiro com mais de 10 mil money mules, ou seja, com mais de 10 mil laranjas, com criptoativos, com criptomoedas, ou seja, uma quadrilha que está lavando e utilizando 10 mil laranjas, cara, não é pouco dinheiro, o cara não está lavando pouquinho dinheiro, ele não está ocultando pouquinho dinheiro. E basicamente o relatório FATF, ela diz o seguinte: como é que é o fluxo de dinheiro, como é que é o fluxo que esses caras utilizam? Basicamente, eles têm recrutado estudantes por dinheiro. Então eles pegam: cara, você é estudante? Toma aqui uma graninha, não fala quanto na matéria nem no relatório da FATF. Eu vou botar, todos os links vão estar aqui na descrição, tá? Todos os estudos que eu botar estarão aqui na descrição para você poder consultar. E basicamente, eles recrutam estudantes, que geralmente têm pouca grana, né? Eles recrutam estudantes, com a documentação do estudante, eles conta em bancos. E a partir daí, eles fazem todo um processo criminal baseado em
praticamente 4 fases, né? O primeiro, eles mandam esse dinheiro lavado, oriundo de coisa errada, para múltiplas contas. Eles usam esses fundos para offshore, eles mandam esses fundos para offshores. Eles lavam esse dinheiro passando por cassinos online para dar uma branqueada e também utilizam depósito em ATMs de criptomoedas, né? Então eles sacam esse dinheiro também em ATMs de criptomoedas. Esse relatório da FAFT vai estar aqui na descrição, né? Ele aponta qual que é o perfil dos money mules, ou os laranjas. E basicamente eles falam que os vendedores de KYC geralmente são pessoas não familiarizadas com tecnologia, pessoas mais velhas, pessoas financeiramente vulneráveis ou até mesmo em situação de rua. Então, basicamente, a turma está pegando idoso, que não vai movimentar mais nada, já está provavelmente ali no fim da sua vida. A galera está pagando idoso e tá pagando para morador de rua para poder fazer verificação de KYC em conta de corretoras, né? E aí, cara, e aí você vê que é uma bola de neve, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, cara, se a gente tem essa atividade de laranjas em corretoras de criptomoedas, significa que existe atividade ilícita dentro da blockchain. E aí eu fui pesquisar hoje qual que é o tamanho dessa atividade ilícita dentro da blockchain. E aí eu peguei basicamente os 2 estudos mais recentes da Chainalysis e da TRM Labs, que saíram agora, nessas últimas semanas, referente aos últimos anos, mas já com os dados completos de 2025, tá? Então, dados atualizados. E tanto a Chainalysis quanto a TRM Labs, eles citam o uso de atividade ilícita na blockchain na ordem de 154 e 158 bilhões de dólares, que foi o volume transacionado de players ilícitos, de atividade oriunda de alguma coisa ilícita, seja terrorismo, seja lavagem de dinheiro, seja de sonegadores, seja de cassino, seja de exploração sexual, abuso infantil, tá? Então, tá tudo isso aí incluído. Então, a Chainalysis fala em 158 bilhões, a TRM Labs fala em 154 bilhões, né? E segundo a Chainalysis, 84% desses 154 bilhões de dólares utilizado em dinheiro ilícito, olha só, vem através de stablecoins, né? Então a galera está utilizando stablecoin para rapidinho numa Polygon, numa Tron, numa BNB ou até na Omni, né? A galera passar bem rápido aí. Esse valor é um valor crescente de stablecoins, vou botar os gráficos aqui, desde 2020, então você está vendo aqui no gráfico que desde 2020 o valor de stablecoins, que se eu não me engano está laranja aí no gráfico, ele tem aumentado e praticamente hoje é total o volume, né? 84%, boa parte do volume, né? Quando você pega o volume absoluto da atividade ilícita, a gente teve um aumento de 145% agora em 2025 em relação a 2024. Cara, é um aumento de praticamente 3 vezes, né? E a gente pode ver aqui, e aí tem um dado que a gente tem que colocar, você vai ver aqui no gráfico, em amarelo e em laranja, a maior parte desse dinheiro atribuído como atividade ilícita, você está vendo aí em amarelo e laranja aí no gráfico, ele é atribuído a entidades sancionadas e jurisdições sancionadas. O que pode ter um conflito aí do que de fato o que é atividade criminosa ou não é atividade criminosa. Então, se o Estado fala assim, olha, a carteira do Felipe está sancionada. Por quê? Porque eu acho o Felipe feio, ele utiliza verdinho, eu não gosto. Logo, qualquer transação oriunda da minha carteira é considerada atividade ilícita? Ou não? Tudo aqui, de fato, tem alguma origem ilícita. Então, esse dado, só por eles colocarem entidades e jurisdições sancionadas, ele me levanta uma dúvida se, de fato, tudo isso é oriundo de coisa ilícita ou tem mais coisa aí que eles vão falando, não gosto desse cara, entra, não gosto dessa empresa, entra, não gosto desse país, entra, né? Então, a gente sabe que o OFAC, né, que é o principal escritório, né, americano sobre dinheiro internacional, ele vai sancionando pessoas, carteiras, empresas, entidades, etc. Né? Então, eu fico em dúvida se esses 154, 158 bilhões de dólares de movimento ilícito, somente no ano de 2025, se de fato ele é um volume que dá para a gente atribuir 100% atividade ilícita, né? Agora, a conclusão disso tudo, ela é animadora, porque por mais que a gente fale de um valor, de um volume absoluto de 158 bilhões de dólares, é muito dinheiro. É impensado, né, a quantidade de dinheiro, 158 bilhões de dólares. Porém,
quando você joga toda a atividade de blockchain, esses 158 bilhões, eles se perdem em menos de 1%, segundo a própria Chainalysis. Ou seja, sim, de fato, o volume absoluto, o volume dolarizado é alto, são 158 bilhões, 154 bilhões de dólares. Mas menos de 1% desse dinheiro, né, equivale à atividade ilícita de todo o volume da blockchain. Então, por mais que alguém diga, não, blockchain só pega aí bandido, só pega gente ruim, só pega cara errado e tal, só coisa errada. Não, isso não representa nem 1%, ou seja, mais de 99% das transações, elas são consideradas lícitas, ou seja, não tem nenhum rastro errado em cima delas. Agora, voltando ao papo do KYC, eu fui buscar a quantidade de clientes com KYC nas principais corretoras. E esse é um dado que a gente não consegue buscar de forma fácil. As corretoras, elas não deixam transparente a quantidade de cadastros verificados que elas têm. Mas elas dizem a quantidade de clientes que elas têm. Então, por exemplo, a Binance, ela diz pra gente que tem 300 milhões de clientes. E aí eu vou trazer um outro dado daqui a pouquinho nesse vídeo. A OKX, ela, que foi citada agora, né, no início da matéria, ela fala em 60 milhões de usuários. A Bybit, todas as corretoras globais, tá? A Bybit fala em 80 milhões de usuários cadastrados. A Crypto.com, americana, mas também atende de forma global, inclusive aqui no Brasil, ela fala em mais de 100 milhões de clientes cadastrados. E aí me chamou a atenção a Coinbase, que é uma corretora americana, mas ela serve serviços para outros clientes de outros países, né? A Coinbase, no ano de 2022, ela deu a sua última o seu último registro público de quantos clientes eles tinham. Então, em 2022, estão passados aí praticamente 4 anos, né? A gente está em 2026, ela falava em 103 milhões, só que ela não falava de usuários nem de clientes, ela falava de verified user, ou seja, usuários verificados. E isso, na época, gerou uma discussão regulatória grande. E a própria Coinbase, para não falar de usuário verificado versus usuário cadastrado, a própria Coinbase, desde 2022, ela parou de reportar a quantidade de clientes que eles tinham, tá? Então, isso é um fato curioso. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre essas corretoras que foram obrigadas a fazer o KYC, né, política de KYC. KYC, a gente não falou até agora, KYC, né, KYC, é a abreviação do Know Your Customer, ou Know Your Client, ou seja, conheça o seu cliente, né? E antes da gente continuar, deixa eu te dar 2 recadinhos aqui. O primeiro, se inscreve aqui no canal Bitnada. Todos os dias a gente passa informações relevantes sobre o mercado cripto. Segunda informação que eu quero te dar é sobre as inscrições para o DeFi do Zero, a renda passiva, que vão começar na próxima segunda-feira, no dia 19 de janeiro. Com o DeFi do Zero, a renda passiva, eu vou te ensinar como é que você faz a estratégia de montinho-montão, que é uma forma de você comprar Bitcoin sem botar dinheiro novo. Eu vou te falar uma estratégia que a gente usa bastante, chamada Bitcoin paga suas contas. Sim, como é que você vai usar o seu Bitcoin para pagar suas contas, comprar mais Bitcoin e não vender nada, nenhum satoshinho. Estratégia de arbitragem de taxas, DeFi, pool de liquidez, empréstimos estruturados, como é que você se financia a sua empresa, a sua pessoa física, a sua viagem, seu computador novo, seu celular novo, seu carro novo e tudo mais. Então já se inscreve aí, o link vai estar na descrição. As inscrições começam na próxima segunda-feira. E as corretoras, elas foram meio que obrigadas nos últimos anos a fazer os seus processos, né, de KYC, conheça o cliente, e o AML, que significa Anti-Money Laundering, ou seja, anti-lavagem de dinheiro. Só para você ter uma noção, em 2021, a Binance obrigou todos os seus clientes, em agosto de 2021, ela obrigou a todos os seus clientes a fazerem o KYC completo, ou seja, fazer uma verificação. Então, se você chegou agora no mercado, sim, até 2020, 2021, algumas corretoras 22, não obrigavam que o seu usuário fosse reconhecido, né? Fosse verificado. Simplesmente você abria lá com um usuário, uma senha, botava seu saldo lá e o pau torava. Mas em 2021, após um aperto regulatório mais forte, a Binance ela passa a exigir a verificação para todos os usuários e coloca os usuários antigos como não verificados apenas para retirar sua criptomoeda. Ou seja, a Binance diz o seguinte em agosto de 2021, ou você se verifica e continua utilizando a corretora, ou você para de usar a corretora e eu habilito apenas que você possa sacar. A Bybit e a KuCoin, 2 corretoras globais, por exemplo, fizeram a exigência de KYC e todo o seu AML alguns anos depois, no ano de 2023, né? E aí, cara, a gente tem que entender o seguinte: algumas corretoras sofreram sanções por uma
uma frouxidão, né, por deixar mais afrouxado essa verificação de KYC, essas políticas de KYC, essas políticas de AML. Então, vamos fazer um retrospecto aqui, alguns dados que eu puxei e foram citados aqui no canal na época, né? Por exemplo, já que a gente está falando da Binance, o CZ, o fundador da Binance, ele fez um acordo com o governo americano, tem uns 2 anos isso aí. Ele fez um acordo com o governo americano e pagou 4 bilhões e 300 milhões de dólares em multa. E ainda pegou 4 meses de cana lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque a FinCEN, a OFAC e o DOJ americano, o Departamento de Justiça americano, eles falaram o seguinte, olha, a Binance ela está permitindo que usuários possam utilizar dinheiro sancionado lá dentro. Então, eles citam, inclusive, casos de terroristas, supostos terroristas, que utilizaram a Binance para comprar. E no documento, eu lembro de ter lido esse documento no passado, eles diziam, um funcionário da Binance vira para o outro, né, no fórum interno deles, diz, olha, com esse dinheiro mal dá para comprar uma AK-47 ou coisa do tipo. E isso foi uma denúncia que o governo americano fez e a Binance acabou pagando uma multa de 4 bilhões para a Binance, 300 milhões para o CZ, e o próprio CZ ficou 4 meses preso no estado americano, fora ele se comprometeu a ficar, acho que 5 anos, se eu não me engano, acho que é essa a data, ele ficou 5 anos sem poder ser diretor da Binance e tudo mais, para que a Binance fosse poupada, né? Outra coisa que aconteceu foi o Arthur Hayes, da BitMEX. Muita gente hoje não conhece a BitMEX, mas até 2020... 21, talvez, a BitMEX era a maior corretora que a gente tinha. Ela tinha, inclusive, mais volume do que a Binance, focada lá em contratos futuros, né, os perpétuos e tal. E o Arthur Hayes, o CEO e o dono da BitMEX, ele foi sentenciado a 2 anos de prisão e acabou cumprindo 6 meses de prisão domiciliar por violação do Bank Secrecy Act, né? Que são falhas aí no AML, né? No anti-lavagem de dinheiro, no controle de anti-lavagem de dinheiro e no KYC da galera. Inclusive, agora, em 2025, ano passado, a BitMEX ela foi sentenciada em mais uma multa, né? Ela pagou 100 milhões de dólares em multa por violações de BSA e AML, né? Bastante coisa. A própria KuCoin, a corretora KuCoin, ela também foi sancionada há alguns anos atrás, né? Então, em 2025, ano passado, a KuCoin ela faz um acordo criminal com o governo americano, ela se declara culpada por Unlicensed Money Transmission, ou seja, ela se declarou culpada por não ter uma licença de transmissão de dinheiro e operando globalmente, e aceitou pagar uma penalidade de 297 milhões de dólares. Não é pouca coisa não, filho. Né? Então, assim, basicamente, o governo está dizendo o seguinte, se o seu dinheiro é oriundo de algo ilícito, ele não serve para você. Mas se você me pagar uma multa de 297 milhões, mesmo que esses 297 milhões sejam oriundos de dinheiro ilícito, na minha mão ele vale, né? Então o Estado, ele é mestre em roubar o dinheiro da população e fala assim, olha, o teu dinheiro na tua mão é sujo, agora passa para cá que ele fica branquinho, fica lindo. Bom, as condições relevantes do acordo, a KuCoin acordou sair do mercado dos Estados Unidos por pelo menos 2 anos e os fundadores foram indiciados em 2024 e não podem ter mais papel na gestão da operação. Bom, aí, cara, a gente vai chegar na conclusão sobre essa compra do KYC versus aperto do governo, dos governos em cima das corretoras. Pensa comigo, cara. O usuário está comprando um cadastro de KYC porque ele não pode utilizar, porque o estado dele, o país dele, não permite. Por outro lado, então, ele está tentando driblar uma sanção imposta pelo seu próprio país, pelo seu próprio regime, no caso lá o chinês e tantos outros países. E aí o que acontece? O governo chega e fala para as corretoras, você tem que fazer o levantamento de todo mundo que está operando aí na sua corretora. Se você não fizer, eu vou te botar na cadeia, eu vou te dar multa de bilhões, você vai ser preso, vou acabar com a tua imagem, etc. E aí a corretora fala o seguinte, bom, eu não quero brigar contra o governo, tá doido? Eles vão me botar na cadeia, vão me roubar dinheiro, vão me fazer um monte de coisa aqui. Eu não quero essa parada toda. Então o que eu vou fazer? Eu vou forçar o KYC e quem não gostar sai fora, mas pelo menos eu preservo o meu patrimônio, eu preservo a minha empresa. Por outro lado, você tem, né, então, a corretora ela está se protegendo do Estado, utilizando as ferramentas que o Estado diz para ela. Por outro lado, você tem o usuário, que fala o seguinte, cara, eu preciso de alguma forma para poder ou não ser reportado,
digamos assim, ou não pagar imposto, ou eu não poder, através de algum país que eu sou sancionado, enfim. No final, está todo mundo correndo do Estado. O usuário que está fazendo uma compra de KYC, muitas vezes na Dark Web, muitas vezes comprando de forma ilícita, né, essa documentação, e as corretoras que também estão fazendo essa parada para se livrar de sanções também governacionais. Ou seja, no final das contas, está todo mundo fugindo do governo e falando amém para o que o Estado está fazendo. Bom, eu vou deixar para você colocar aqui para mim nos comentários o que você acha desse mercado de compra de KYC, o que você acha dessa galera que está usando pessoas mais velhas, usando, quem sabe, pessoas em situação de vulnerabilidade de rua, né, situação de rua, para poder fazer documentação aí nas corretoras. O que você acha disso? E vou dizer para você também que esse vídeo foi um oferecimento da ProHash, tá? Então compre a sua carteirinha lá na ProHash, aproveita, pegue aí a pronta entrega, seja a One Key Classic, seja a One Key Pro, tá bom? Nós temos aqui a pronta entrega, todas as carteirinhas lá na ProHash, link vai estar na descrição. Temos também aqui a nossa querida Prodot, que é a nossa forma de colocar no aço inoxidável as suas 12, 24 palavras, tudo isso com o curso inteiramente grátis para todos os nossos clientes. Bom, eu vou ficando por aqui, já aproveita, já deixa aquele likeão. Se inscreve aqui no canal se você não está inscrito. Todos os dias às 8h30 da manhã a gente faz uma live aqui sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, sobre regulamentação, sobre não reporte e tudo mais. Um beijo, um queijo, ferro na boneca e até a próxima.